Ideias e apenas ideias podem iluminar a escuridão. Ludwig von Mises, uma bela frase para a gente refletir durante o vídeo. Entretanto, peço por gentileza que vocês deixem o sininho ativado, curtam e compartilhem, por gentileza, o canal Papo de Arouche. Bem, fui chamado a atenção, em princípio, por uma pessoa que fez uma crítica maneira, dizendo que eu dei mole, falhei em detalhar a Polícia Ferroviária Federal como um órgão de segurança pública. Segundo essa pessoa, segundo esse possível operador de direito, ela não existe. Porém, caro amigo, caro companheiro, ela ainda continua descrita no artigo 144, inciso 3º da CF/88, e com aproximadamente 80 componentes que não trabalham no órgão, porque o órgão, de fato, não foi colocado à frente. Porém, ele só deixa de existir quando sai da estrutura jurídica máxima do nosso país, a nossa Constituição Federal. Lembrando que Constituição o que é uma Constituição Federal? Um conjunto de normas supralegais que limitam o poder do Estado e direitos e garantias. Sendo assim, caro amigo, obrigado pela sua cooperação, mas não, ela existe porque está no texto constitucional. Valeu? Se vai passar a trabalhar na prática, aí é outra parada. Bem, outra crítica que recebi foi: você conversa muito sobre história antes de concluir o vídeo. Sou um apaixonado pela história. Apesar de ser especialista em ciência política e direito constitucional, amo a história porque acredito que nada pode acontecer sem o alicerce da história. Bem, sendo assim, o assunto que vamos comentar aqui é até curto, mas eu gosto de falar sobre detalhes históricos. Entre esses detalhes históricos, vamos falar sobre a dificuldade do brasileiro em entender direitos e garantias, ou as garantias que solidificam os nossos direitos. E isso é até entendido. Vou dar um exemplo. O tal estado de sítio. Pois é, não vamos falar da nossa primeira Constituição Federal, que foi em 1824. Ela foi imperial. Vamos falar a partir da primeira Constituição Federal Republicana de 1891. É costume dos nossos presidentes, foi um costume, e há pouco tempo falaram sobre isso também, sobre a utilização do tal estado de sítio. E aí o brasileiro achou que isso é muito comum, mas isso não é comum. Por exemplo, o nosso primeiro presidente da era republicana, lá na República das Espadas, Deodoro da Fonseca, utilizou desse artifício do estado de sítio para tentar dissolver uma rebelião. Ameaçaram de jogar bombas na cidade do Rio de Janeiro. Não aconteceu, mas ele saiu. E aí, Floriano Peixoto assumiu e, durante outra revolta, também utilizou o estado de sítio, ainda assim utilizando, quando recebeu a presidência, do Deodoro da Fonseca, dizendo que a Constituição não seria efetiva, porque deveria ter acontecido novas eleições, mas ele justificou que estávamos sob estado de sítio. Sendo assim, os direitos constitucionais foram suprimidos naquele momento. Floriano Peixoto, aliás, que, por grande consideração do estado do Paraná, ganhou uma homenagem na capital, Florianópolis. Foi devido justamente a ele conseguir dissolver uma rebelião que aconteceu naquela localidade, durante o período em que ele era presidente do país. Mas não parou por aí. Prudente de Moraes também utilizou desse artifício durante o seu governo. Pois é, ele também utilizou o estado de sítio. E aí depois, Campos Salles, que aliás foi o cara que fez o primeiro empréstimo maravilhoso da época republicana, maravilhoso sendo debochado, é claro, pegou um dinheirão forte
com os ingleses e, como garantia, seriam as nossas taxas de importação e de exportação. Enfim, coisa que é claro que não deu certo. Depois disso, lá em 1922, no finalzinho do governo de Epitácio Pessoa, ele também utilizou o estado de sítio. E, aliás, enquanto isso, vendeu praticamente nosso país aos americanos, estadunidenses. Como? Os americanos compraram a dívida que nós tínhamos com os ingleses, mataram no peito, e aí nós deixamos de dever os ingleses para passar a dever os americanos. E aí eles passaram a ter soberania, praticamente, em nossas atitudes. Bem, não acabou por aí. Direitos constitucionais suprimidos. O tempo foi passando, chegou o tenentismo ali por volta de 1922, e aí chega a Era Vargas. Vargas, mais uma vez, utiliza de preceitos inconstitucionais e aí simplesmente determina a Constituição Polaca de 1937. Constituição Polaca, porque foi uma imitação da Constituição Polaca, certo? Tivemos estado de sítio, ditadura. Depois, no período de 1945 até a chegada da próxima ditadura de 1964, tivemos várias tentativas de quê? De golpe. E nesses golpes, aquele vai, não vai, não vai, os nossos direitos constitucionais sempre são suprimidos, modificam uma coisa ali e outra ali. E assim aconteceu, inclusive, com Jango. Até quando ele viajou e aí foi instituído a nossa ditadura militar, que não é regime militar. É ditadura porque os nossos direitos foram suprimidos. Governador biônico, ninguém votava diretamente para o presidente, o Congresso foi diluído, não tínhamos o princípio do multipartidarismo, ou seja, não tínhamos vários partidos, apenas dois, e que mesmo a oposição não era uma oposição de verdade, era mentirinha, porque era permitido pelos presidentes militares. Aliás, alguns desses presidentes militares foram tenentistas lá atrás, né? E lá, quando tenente, que é um posto de baixo dentro do oficialato, lá no tenentismo, eles começaram a ter visão do que era administração pública, porque passaram a participar da administração pública. Geisel é um grande exemplo, lá na Paraíba. Enfim, esses tenentes do passado, durante a ditadura militar, foram presidentes do país também. Enquanto os nossos direitos constitucionais estavam suprimidos. O brasileiro se acostumou com isso, até a chegada da nossa Constituição Federal de 1988, que ainda manteve ali algumas possibilidades dos nossos direitos serem suprimidos. Elas existem até hoje, é claro, com mais dificuldades, porque hoje a nossa casa bicameral, ou seja, o Congresso Nacional, tem mais força e influência do que antes. Então é muito difícil que aconteça um golpe militar, igual foi tentado aí por eis alguma coisa que não vou nem comentar sobre ele nesse vídeo para não falar que eu tenho implicância. Então, bem, tudo isso para dizer o quê? A dificuldade da gente entender os direitos e garantias, e as garantias que alicerçam os nossos direitos. Para a gente entrar na parte principal do nosso vídeo, que fala exatamente sobre a decisão, duas decisões, uma da Suprema Corte, uma do STF e outra do STJ. O STF chegou ao entendimento que, para proteger o artigo 5º, inciso 11º do nosso CF/88, que fala da inviolabilidade do domicílio, o flagrante só pode dar consistência para entrada num domicílio sem mandado judicial quando for flagrante próprio. Ou seja, trocando miúdos, aquele que você está vendo. Você viu, está acontecendo, está valendo. No momento, no ato. Se você viu correr, que no caso seria o flagrante impróprio, ou se alguém te contou, você não tem chancela para entrar na casa. No caso, você, o operador de segurança pública, não pode entrar
em um domicílio sem mandado judicial. E ponto final. Ou seja, só é aceitado para que seja configurado flagrante, para que exista a chancela de entrar em um domicílio, o flagrante próprio. E apenas isso, e ponto final. Mais do que isso é invenção e vai ser desconfigurado o flagrante, além da possibilidade muito grande de abuso de autoridade, porque vai contra o artigo 5º, inciso 11º da nossa CF/88. Em contrapartida, acrescentando, o STJ também chegou à conclusão que o Ministério Público ou a autoridade policial, no caso, delegados, Polícia Federal ou Polícia Civil, não podem pedir quebra de sigilo bancário diretamente ao COAF. Não. Não podem. Eles podem sim, mediante a mandado. Ou seja, o juízo tem que determinar essa quebra de sigilo. Até porque o COAF já transmite qualquer operação suspeita. Já sobe para o Ministério Público qualquer operação suspeita. Mas não especificamente, porque senão ele também quebra o sigilo desnecessariamente. E aí você, mais uma vez, explode um direito fundamental, que é ter o sigilo da sua conta, que é particular, a sua vida particular protegida. Certo? Sendo assim, Ministério Público Federal ou Estadual, delegados, autoridade policial, federal ou civil, não podem pedir quebra de sigilo diretamente ao COAF. Tem que primeiro chegar ao juízo e o juiz determinar que seja feita essa quebra de sigilo. Ou seja, esse vídeo só para explicar o que é, como é difícil para o brasileiro entender direitos e garantias. E que as garantias existem para proteger os nossos direitos em qualquer situação. Pegou legal a visão, porque eu gosto tanto de história? Jefferson Araújo, um barco remando contra a maré.